A Agência Espacial Russa afirmou que os destroços dos 2 satélites que se chocaram na terça-feira vão ficar na órbita da Terra por 10 mil anos. O choque do satélite militar russo desativado com o satélite de comunicação americano provocou uma nuvem de destroços no espaço. O acidente ocorreu a cerca de 800 quilômetros de altura, a órbita onde circula a maioria dos satélites artificiais. Especialistas do Centro Espacial Hudson, no Texas, afirmam que a colisão era uma questão de tempo devido à quantidade crescente de lixo espacial. Militares americanos já rastrearam 18 mil pedaços de lixo espacial na órbita da Terra. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o editor de ciência do G1, Salvador Nogueira, que está em nosso estúdio em São Paulo com a Carla Lopes. Salvador, boa noite. Como se não bastasse aquecimento global, escassez de recursos hídricos, perda de biodiversidade, poluição das águas, da terra, do ar. Por aqui, temos vários problemas ambientais, ainda tem lixo espacial. A pergunta é, essas colisões vão continuar acontecendo e ameaçando cair sobre a nossa cabeça? Boa noite, André. Olha, eu acho que o risco, ele está provado que ele existe e a tendência é que ele aumente com o passar do tempo, né? Porque a cada dia nós temos mais satélites em órbita, mais lixo espacial sendo produzido, isso naturalmente aumenta o risco. E essa colisão, que foi a primeira desse sentido, mostra realmente o perigo que está por vir e a chance de que isso volte a se repetir no futuro. Salvador, boa noite. Boa noite. Esse foi o primeiro acidente envolvendo 2 satélites. Eu queria saber o seguinte, quais são os riscos destes 18 mil pedaços que estão em órbita, que riscos eles representam para a humanidade e até mesmo para os satélites que estão em órbita, né? Pois é, quando a gente fala de 18 mil pedaços, nós estamos falando não só dos satélites que estão funcionando, mas dos satélites que deixaram de funcionar, os pedaços de foguetes que acabaram entrando em órbita para colocar esses satélites e pequenos detritos que podem ficar no espaço decorrentes desse lançamento. É muita coisa. E o importante é que as agências espaciais do mundo todo precisam prestar muita atenção a esses pedaços, a esses detritos que estão em órbita da Terra, para efetuar futuros lançamentos. A consequência imediata é que é preciso um trabalho de rastreio muito intenso para que a gente não arrisque os futuros satélites que estão para ser lançados e eles não sejam submetidos a um risco de dano que possa impedir seu funcionamento. Agora, a grande pergunta para quem está em casa, a grande dúvida é, há algum risco para a humanidade? Olha, risco do ponto de vista da saúde humana, das pessoas, não existe. Porque esses detritos, eles quando caem, eles entram na atmosfera e durante a passagem pela atmosfera da Terra, eles queimam. Não resta praticamente nada que possa chegar ao chão e ferir pessoas. Então esse risco não existe. Por outro lado, a gente sabe bem a dependência que hoje a civilização tem de satélites, né? A importância que os satélites têm nas telecomunicações, na questão da localização global com o sistema GPS. São uma série de aplicações que hoje, no cotidiano, a gente não conseguiria viver sem. E numa situação limite em que a gente começasse a perder muitos satélites, certamente esses sistemas iam entrar em colapso e aí isso seria um problema sério para a gente lidar aqui na Terra. Isso porque quanto mais detritos, maiores são as chances de novos acidentes. Exatamente, e é uma coisa que está aumentando, né? Uma preocupação inclusive da Organização das Nações Unidas e das agências espaciais do mundo inteiro de melhorar os seus sistemas de lançamento para reduzir a quantidade de lixo espacial que acaba sobrando na órbita terrestre. Ok, o André tem mais uma pergunta? É exatamente sobre esse assunto que você mencionou agora. Há, do ponto de vista tecnológico, alguma expectativa de se mudar o protocolo de lançamento, todas aquelas etapas, as partes dos foguetes que vão ficando para trás nessa órbita suja, com quase 20 mil detritos? Não há como se produzir esse lançamento de outra forma, mudar essa rotina? Olha, André, é uma pergunta interessante porque, assim, na questão básica de lançamento, você não tem como mexer muito. Essa é a tecnologia que a gente tem para colocar satélites em órbita. Por outro lado, pequenas medidas que já estão sendo implementadas nos novos foguetes, mas que não estavam disponíveis nos primeiros lançamentos, elas já reduzem muito a quantidade de lixo espacial que se produz. Isso vai dos sistemas de desprendimento dos estágios que você mencionou, né? Os foguetes são como se fossem montados em andares, e você vai queimando um andar de cada vez. Esses desprendimentos, se eles são feitos de uma forma mais atabalhoada,
produz mais detritos, pequenas pecinhas que podem ficar em órbita. Esses sistemas estão sendo aperfeiçoados e com isso a gente reduz a quantidade de lixo espacial. Mas se a pergunta é, um dia nós vamos desenvolver uma tecnologia que torne os lançamentos 100% limpos, pelo menos num horizonte previsível, isso é muito improvável, viu? Agora, Salvador, só para encerrar, a Estação Espacial Internacional corre algum risco de ser atingida por esses destroços que estão em órbita? Olha, Carla, não dá para a gente dizer que o risco é zero. O risco nunca é zero nessas situações, porque embora os detritos tenham sido produzidos numa órbita muito além da órbita da Estação Espacial Internacional, alguns deles podem realmente atravessar o caminho que a estação faz ao redor da Terra. Mas os cálculos dos cientistas mostram que essa possibilidade é muito reduzida. Então, o nível de risco não aumentou muito depois da colisão com relação ao que os astronautas já enfrentavam. A moral da história é que eles devem ficar seguros, é a confiança da NASA e da Agência Espacial Russa. Ok, muito obrigada. Esse foi Salvador Nogueira, editor de ciência do G1. Muito obrigada e uma boa noite.